Vamos lá então, moçada. Ciclo de Carnot, máquinas quentes, máquinas térmicas com o professor Lucas. O ciclo de Carnot é um ciclo diferenciado. Ele é um ciclo que proporciona ao motor que o utilizar um máximo rendimento, tá? Sempre que eu falo então de uma máquina térmica, é interessante sempre avaliarmos o seu diagrama de funcionamento, ou seja, o diagrama de pressão por volume. As máquinas que funcionam em ciclos, elas podem sofrer transformações isobáricas, isométricas, isocóricas, né, que é a mesma coisa de isométrica, isotérmicas ou adiabáticas. O importante é que ela sempre vai sair de um ponto, dar uma volta e chegar ao mesmo ponto. No caso do diagrama do ciclo de Carnot, nós temos um diagrama de máximo rendimento segundo Said Carnot. E esse diagrama de máximo rendimento se dá através de duas isotermas. Tá? Isotermas são processos lentos. Então, gente, isso aqui é muito importante. Porque muitos alunos confundem o diagrama de uma isoterma com o diagrama de uma adiabática. E realmente são muito próximos. As duas são hipérboles. Porém, a isoterma é uma hipérbole mais light. É uma hipérbole lenta. Então, nós temos aqui uma isoterma chamada de isoterma quente, ou seja, uma isoterma de maior temperatura, que a gente vai colocar aqui como T1. É a temperatura de admissão do calor. E eu tenho uma isoterma chamada de isoterma fria, mas não tem nada de necessariamente temperaturas baixas, tá? Mas é essa isoterma aonde eu estou perdendo calor, que eu vou chamar de T2. Reparem que essas duas isotermas que eu desenhei aqui para vocês, ó, são hipérboles bem lentas, com decaimento suave. Então isso caracteriza uma isoterma. Mas eu também tenho duas adiabáticas, segundo Carnot. E qual que é a diferença fundamental de uma isoterma para uma adiabática? A adiabática também é uma hipérbole, porém uma hipérbole bem mais rápida. Então a gente pode realmente observar aqui, ó, que essas hipérboles verdes, elas são bem mais íngremes do que as hipérboles T1 e T2. Então, com certeza, essa é uma adiabática e essa também é uma adiabática. Ou seja, se eu tenho um motor que funciona através de 4 transformações e essas 4 transformações são compostas por 2 isotermas e 2 adiabáticas, com certeza eu estou trabalhando com o ciclo de Carnot. Com certeza eu estou trabalhando com um motor, com uma máquina quente com máxima eficiência. Toda máquina quente, meninos e meninas, funciona no ciclo horário. Funciona no ciclo horário. E nós sabemos, lá das leis da termodinâmica, que a área fechada desse ciclo, que nesse caso é equivalente a essa figura aqui, é o equivalente do trabalho executado em um ciclo pelo motor, tá? Trabalho que a gente pode abreviar aqui pela letra grega tal, ou W de work. Mas eu costumo utilizar aqui, ó, tal. Esse é o trabalho executado pelo motor que segue o ciclo de Carnot. Bom,
Esse motor, para funcionar, ele tem que começar de um ponto de partida. Então, por exemplo, vamos supor que ele comece aqui do ponto A, não é isso? Ele vai para o ponto B, vai para o ponto C, chega ao ponto D e chega ao A novamente. Isso aqui é um ciclo fechado. Sempre que eu tenho um ciclo, tá? Algumas informações importantes são interessantes de lembrar. Por exemplo, em todo ciclo termodinâmico, a variação da energia interna é nula. Por quê? Porque a variação da energia interna ela está associada à variação de temperatura. Então, se eu saio de um ponto e chego ao mesmo ponto, significa que eu saí de uma temperatura T1 e após completar o ciclo, eu voltei na mesma temperatura T1. Então, quando eu tenho um ciclo completo, a minha variação de temperatura é zero, porque eu saí de T1 e voltei a T1. E se a minha variação de temperatura é nula, obrigatoriamente a minha variação de energia interna também é zero. Outro fato importante é que quando eu falo de uma máquina quente, esse ciclo ele sempre terá sentido horário. Sentido horário, pessoal, significa matematicamente para a gente que o trabalho executado por esse gás, né, pelo ar, pelo gás que está dentro do motor, vai ser sempre um trabalho positivo. Tá? Então, pensando aí na primeira lei da termodinâmica, que fala que o que está ali dentro é igual ao que entra menos o que sai, sendo o meu ΔU igual a zero, tá? Nós temos que o trabalho é igual ao calor. Mas esse calor, no caso de um ciclo termodinâmico de um motor, ele é composto de duas fontes. Esse calor Q aqui. Ele é composto de um calor que entra, chamado de fonte quente Q1, mas, segundo a segunda lei da termodinâmica, é impossível converter toda fonte quente em trabalho. Então, infelizmente, também no ciclo de Carnot, eu vou ter um calor não aproveitado, que eu vou chamar de Q2 ou simplesmente fonte fria, tá? Esse calor não aproveitado no ciclo de Carnot é o menor possível. Mas, de novo, é impossível ter Q igual a zero. O Q ele sempre vai ser diferente de zero. Ou seja, eu sempre vou jogar fora parcela da energia que está entrando. Se eu sempre vou jogar fora a parcela da energia que está entrando, eu posso dizer que mesmo em um ciclo de Carnot que eu tenho rendimento máximo, é impossível ter rendimento de 100%. Então, mesmo no ciclo de Carnot que tem rendimento máximo, esse rendimento vai ser com certeza menor que 100%. Ele é máximo, mas ele nunca chega a 100%. Por quê? Porque sempre tem um Q2 jogado fora, tá? Então, esse aqui na primeira lei da termodinâmica, esse Q, ele é composto de Q1 e Q2, do que entra e do que sai, tá? Bom, então pensando um pouquinho na conservação de energia, pensando na conservação de grandezas termodinâmicas, né, que são energia, calor, ΔU e trabalho, é tudo energia. Eu posso matematicamente me expressar da seguinte forma. Nós sabemos que o que está entrando, que é o Q1, é energia. É igual à energia que ficou ali dentro, trabalho, mais energia que eu não aproveitei, Q2. O que ficou ali dentro, mais que eu não aproveitei. Ou seja, matematicamente eu também posso dizer que meu trabalho é o Q1 menos o Q2. Olha lá, é a mesma fórmula que nós chegamos aqui em cima.
onde o Q era o meu Q total, né? Era o Q aproveitado, Q1 menos Q2, tá bom? Por que é importante lembrarmos dessa forma? Pelo seguinte, por definição, nós sabemos que rendimento é o trabalho executado, ou seja, a energia que eu aproveito em função de toda a energia que eu recebo. Isso aqui é definição. Rendimento, trabalho por Q1. Tá? Matematicamente, nós vimos que trabalho é Q1 menos Q2. Ou seja, o meu rendimento pode ser escrito como se fosse Q1 menos Q2 sobre Q1. Simplificando, eu teria também como escrever rendimento como se fosse 1 menos Q2 dividido por Q1. Pronto. Isso aqui é a definição de rendimento que serve, anota aí, para qualquer máquina térmica quente. Agora, especificamente, quando eu falo de ciclo de Carnot, eu tenho obrigatoriamente um rendimento máximo, que a gente sabe que é menor que 100%. E esse rendimento máximo se dá por conta das duas adiabáticas e das duas isotermas. Então, como são compostas por duas isotermas, onde a isoterma T1 é proporcional à fonte quente que está entrando, e a isoterma T2 é proporcional à fonte fria que está saindo, no caso do ciclo de Carnot, somente vale para o ciclo de Carnot rendimento máximo. Eu posso também calcular o rendimento fazendo 1 menos T2 sobre T1. Lembrando que quando eu estou na termodinâmica, a temperatura sempre deve ser na escala absoluta. Ou seja, quando eu for calcular rendimento máximo a partir de temperatura para o ciclo de Carnot, lembrar de trabalhar a temperatura sempre em Kelvin, senão as contas não vão bater. Certo, pessoal? Então, esse é o lembrete de ciclo de Carnot do professor Lucas. Valeu, grande abraço.